Muito bem, muito bem. Começando direito, começando mais uma segunda-feira, hoje, 7 de julho de 2025. Começando esta semana que aqui no Rio de Janeiro é um semiferiado por conta do encontro do BRICS, mas vamos seguindo aqui na nossa rotina matinal, quase 7h30 da manhã, agora exatamente 7h35, e vamos começando mais uma live hoje para falar sobre consequências jurídicas do ataque hacker às contas Pix do Banco Central, mais especificamente o ataque que atingiu algumas instituições financeiras e as suas contas reserva. A ideia da live de hoje é a gente discutir a questão da cadeia de responsabilidade, como funcionam aí as corresponsabilidades possíveis entre empresas de interconectividade, instituições financeiras, instituições de pagamento, que também operam contas Pix, e o próprio Banco Central, que detém ali o controle sobre o sistema de pagamentos instantâneos. Certo? Então vamos fazer aí uma conversa, vamos ter, né, nesta manhã uma conversa sobre todas essas cadeias potenciais de responsabilidade. Muito bom dia, Vânia, bom dia, Carla, Márcia, vão se chegando aqui, Rafa, vamos ver quem mais já adentrou esta nossa live, Cacilda, minha querida Débora, Busato, seja bem-vindo, quem mais está por aqui? Giane Prado, seja bem-vindo. Denise, bem-vinda. Felipe, José Roberto, vamos chegando. Sandra Prata, sempre por aqui. Marcelo, Angélica, Deraldo. Maravilha. O pessoal vai se chegando e a gente começa batendo aí esse papo matinal, começando a semana. Pessoal de Goiânia aqui, Leila de Goiânia está por aqui, Alexandre Falcon. Maravilha. Bom, gente, eu gosto sempre de começar quando eu vou discutir contratos dentro do sistema financeiro ou dentro do sistema de pagamentos brasileiro, o SPB, começando estabelecendo a diferenciação entre as contas correntes e as contas de pagamento. Vocês já devem ter observado que de uns anos para cá, quando a gente vai fazer o pagamento a alguém, vai fazer ali uma transferência de valores a alguém, na hora de preencher os dados para essa transferência, aparece a pergunta se trata de uma conta corrente ou se a conta de destino é uma conta de pagamento. E a primeira questão a entender é que existe sim uma diferença entre conta corrente e conta de pagamento, e essa diferença não é pequena, porque é uma diferença que envolve, inclusive, dentro de qual sistema opera essa conta e, portanto, quais são as regras legais que vão regular a relação do correntista, você que tem ali os seus depósitos, e aquela instituição que guarda esses depósitos, que gere esses depósitos. E dependendo da conta, se corrente ou de pagamento, a forma como se dá a responsabilidade da instituição muda radicalmente. É muito diferente. Para nós, usuários, toda a interface de usabilidade, de utilização dessas contas, é feita para parecer que tudo é igual, que a conta corrente bancária e que a conta de pagamentos ela seria basicamente a mesma coisa, porque de fato a interface de utilização muitas vezes é tão semelhante que seria difícil dizer à primeira vista se eu estou diante de uma conta corrente ou de uma conta de pagamentos. Mas vamos lá, vamos estabelecer então aqui essas premissas, porque é a partir delas que eu quero desenvolver a questão específica do fato do ataque hacker havido aí contra o sistema na Pix do Banco Central. E não foi diretamente ao sistema Pix, a gente também vai entender como é que isso aconteceu. Mais um golinho aqui de café para dar essa acordada.
E vamos lá. Bom, o sistema financeiro nacional, ele é apoiado em uma lei base, ela foi recepcionada, tá, como lei complementar dentro do que determina a Constituição Federal de 88, é a Lei 4595. Então, a Lei 4595, lá do distante 1964, traz para a gente a lei base do Sistema Financeiro Nacional. E ali se define que a competência regulatória para o sistema financeiro nacional é do Conselho Monetário Nacional e que o braço executivo de controle é o Banco Central que faz. Então, eu tenho o Conselho Monetário Nacional como agente regulador do sistema financeiro nacional e o Banco Central como agente de controle. E lá na 4595 descreve-se a atividade das instituições financeiras como sendo aquela desenvolvida por agentes econômicos que tem como função captar recursos de um lado e disponibilizar esses recursos do outro. Então, as instituições financeiras elas atuam com atividades, né, em que elas são credoras e atividades onde elas são devedoras. As atividades onde ela é ali atividade de crédito, em que ela concede crédito e, portanto, é uma operação ativa dessa instituição financeira, ela é credora. E as atividades onde ela toma crédito, onde ela capta os recursos para poder girar a sua operação. As operações passivas da instituição financeira, onde ela é devedora. E essa observação ela é muito importante para todo o desdobramento que eu vou fazer, certo? Então, Rosana, o que que acontece? Se eu coloco o meu dinheiro numa conta corrente bancária, eu estou depositando o meu dinheiro dentro de uma conta regulada dentro do Sistema Financeiro Nacional. A instituição financeira que recebe o meu depósito em conta corrente está naquele momento tomando de mim dinheiro emprestado. Então, toda vez que eu deposito o meu dinheiro em uma conta corrente bancária, eu estou emprestando o meu dinheiro àquele banco, àquela instituição financeira. Significa que essa instituição financeira vai registrar esse meu depósito como uma operação passiva dela, em que ela toma emprestado esse dinheiro e se torna devedora desse valor. Daí, é interessante observar que o dinheiro que eu coloco na minha conta corrente no banco deixa de ser meu quando eu deposito e passa a pertencer ao banco aonde eu fiz o depósito. O meu dinheiro passa a integrar o patrimônio do banco. Eu emprestei esse dinheiro a ele. E o que o extrato me diz, o extrato bancário, o extrato da minha conta me diz, é qual é o valor da dívida que o banco tem para comigo, correntista. Aquele saldo que aparece na nossa tela é uma confissão de dívida do banco para com o correntista, sendo o correntista o credor da quantia depositada e o banco o devedor dessa quantia depositada. Mas repito, uma vez que esse dinheiro entra na conta corrente, ele não fica segregado, guardado num cantinho, esperando que eu vá lá e saque. Ele se mistura ao patrimônio do banco e fica disponível para o banco utilizar nas suas operações ativas, ou seja, naquelas operações em que o banco concede crédito. Então, o dinheiro depositado, ele sim se confunde com o patrimônio do banco quando eu deposito isso em uma conta corrente bancária. Bom, já dá para imaginar então o seguinte: se aquele dinheiro ele não fica guardadinho em um canto, se ele não fica separadinho, esperando que eu faça o meu saque, isso significa que se todos nós corrermos ao banco ao mesmo tempo para fazermos o saque dos nossos recursos, não haverá dinheiro suficiente para devolver a todos nós as quantias devidas. Isso porque o banco se utiliza do volume de depósitos para, como eu disse, realizar as suas operações ativas,
aonde ele, banco, é credor, emprestando esse dinheiro a diversos tomadores, a diversos devedores, seja através de empréstimos pessoais, seja através de financiamento imobiliário, seja através de financiamento de bens de consumo, seja através de financiamento a empresas, não importa, né? Ele tomou aquele crédito das contas de depósito e vai fazer ali uma série de operações. Então, se todos nós formos ao banco ao mesmo tempo para sacar o dinheiro, não encontraremos saldo suficiente e isso faz parte do sistema financeiro mundial. É assim que funciona, certo? Então, por isso existem, inclusive, mecanismos, métricas não, mecanismos que fazem com que os sistemas parem, né, que o banco feche, que as operações se interrompam em caso de uma procura, né, massiva sobre os bancos. Se muita gente ao mesmo tempo vai para os bancos para fazer saques, o sistema vai cortar a possibilidade de saque. Vai, né, ter ali um feriado bancário para tentar acalmar as pessoas e restabelecer a liquidez das instituições financeiras. Isso é normal, isso faz parte da lógica. Pois bem, então quando um banco ele quebra, quando um banco fale e as contas bancárias não encontram mais o saldo, quer dizer, eu tenho o saldo na minha conta, mas o banco não tem solvência para me devolver o dinheiro, quer dizer, ele confessa que me deve, mas ele não tem solvência para pagar a dívida para comigo, eu entro no concurso de credores naquela liquidação da instituição financeira. Eu, correntista, me torno um credor dessa instituição financeira na falência, na sua liquidação. Ah, André, mas não é o meu dinheiro que está guardado ali? Então, na conta corrente, não é o seu dinheiro que fica reservado num cantinho. É o seu crédito que é representado naquele saldo, naquele extrato. Você tem um crédito junto àquela instituição financeira, ela confessa que deve a você esse crédito. Mas isso é um saldo de conta, é um saldo de crédito em conta, no sentido de confissão de dívida. Então a instituição financeira está confessando que deve a você, mas não que esse dinheiro está guardado separadinho para que lhe seja entregue sempre que você precisar. Por quê? Porque em caso de falência, eu vou ter que arrecadar todo o patrimônio da instituição financeira, vou ter que liquidar os ativos e vou ter que fazer a fila ali, né, de credores para serem pagos. Daí existe um mecanismo de proteção dos correntistas. Existe um mecanismo de proteção desses correntistas por meio de um fundo à parte que é mantido por todas as instituições financeiras que integram o sistema financeiro nacional, chamado de Fundo Garantidor de Crédito, o FGC. Bom dia, Homero. Ó, esse assunto é muito do seu tema, é muito da sua história de atuação aí. Então, o FGC é um fundo que vai garantir ao correntista que, em caso de quebra do banco, no caso de falência daquela instituição financeira, aquele correntista receberá desse fundo até R$ 250 mil. Então, se eu, correntista, tenho menos que R$ 250 mil naquela instituição financeira, o FGC cobrirá esse saldo negativo, né? Essa situação decorrente daquela quebra, daquela falência, né? Esse valor que me é devido. Mas se eu tiver naquele banco mais de R$ 250 mil depositados ou diversificados em produtos como CDB, cadena de poupança, etc. Se eu tiver naquela instituição financeira mais de R$ 250 mil, o FGC cobrirá até 250 mil e o que eu tiver de excedente, eu terei que então entrar na fila de credores para receber se e quando a liquidação dessa instituição financeira demonstrar haver saldo suficiente para me pagar. E pode ser que não haja saldo suficiente para me pagar.
Nem todo produto bancário, nem todo produto financeiro oferece a garantia da FGC, né? Tanto que é obrigatório que a instituição financeira ou que a corretora de investimentos informe ao cliente se o produto onde ele está colocando o dinheiro é coberto ou não pelo FGC, e isso tem direta relação com o risco. Se é um produto bancário que tem cobertura pela FGC, o risco é mais baixo. Se é um produto bancário que não tem cobertura da FGC, essa operação tende a ser classificada como de risco mais alto. Beleza? Então, o meu dinheiro na conta corrente é coberto pela FGC se eu tenho um dinheiro lá depositado no meu banco até 250 mil, isso está coberto. Como eu disse, se eu tenho mais de 250 mil, como aquilo é uma dívida que o banco confessa ter comigo, em caso de falência, pode ser que eu receba, pode ser que eu não receba aquela diferença. Beleza? Então, essa é a primeira parte da nossa história. A segunda parte da nossa história é que em 2013, a partir da Lei 12.965, então a gente tinha aquela primeira lei lá atrás, né, que era a 4595, que era a lei base do sistema financeiro, e agora a gente vai falar da Lei 12.865, de 2013, que é a lei do sistema de pagamentos brasileiro. Então, em 2013, a gente passa a ter o sistema de pagamentos brasileiro ao lado do sistema financeiro nacional. Dois sistemas diferentes. Mas estabeleceu-se no SPB que também o Conselho Monetário Nacional seria o agente responsável pela regulação do SPB, pela emissão das normas regulatórias do sistema de pagamentos brasileiro. Também se estabeleceu, dentro do sistema regulado, né, do sistema de pagamentos brasileiro, por meio da Lei 12.965, aliás, 12.865, perdão, que haveria ali uma participação fiscalizadora, não um agente fiscalizador do Banco Central, né, por parte do Banco Central. Então, CMN, ele fazendo a parte regulatória, né, o Conselho Monetário Nacional fazendo a parte regulatória e o Banco Central fazendo a parte de fiscalização. Isso acontece, deixa eu botar aqui na matéria, de pagamentos brasileiro. Isso acontece de forma semelhante ao sistema financeiro nacional. Então, enquanto o sistema financeiro nacional tem na lei 4595 o seu marco regulatório e tem o Conselho Monetário Nacional como agente regulador e o Banco Central como agente fiscalizador, também no sistema de pagamentos brasileiro, no SPB, eu vou ter o Conselho Monetário Nacional como agente regulador, emissor das normas, e o Banco Central do Brasil como agente de fiscalização. E isso acontece, porém, com instituições distintas. Enquanto no Sistema Financeiro Nacional eu tenho instituições financeiras que precisam preencher certos requisitos de autorização de funcionamento, no sistema de pagamentos brasileiro eu tenho as chamadas instituições de pagamento. Então, de um lado, eu tenho IFs, instituições financeiras, do outro lado, eu tenho IPs, instituições de pagamento. As instituições de pagamento, elas também precisam de autorização do Banco Central para operar a partir de um determinado volume de transações. Então, a gente vai encontrar instituições que oferecem serviços de pagamento que não são autorizadas a funcionar pelo Banco Central e instituições que oferecem serviços de pagamento e que são autorizadas pelo Banco Central a funcionar. O que vai determinar a necessidade ou não de autorização é o volume de transações que essa instituição realiza. Se é uma instituição que realiza um alto volume de transações, o Banco Central precisa
autorizar o funcionamento e precisa acompanhar o funcionamento. Se é uma instituição de pagamentos com um volume pequeno de transações, ou é um arranjo fechado que atende apenas um determinado grupo econômico, um determinado grupo de empresas, esse sistema não precisa de autorização, né? Esse arranjo não precisa de autorização do Banco Central e ele apenas acompanha à distância as informações, né? Não há necessidade de autorização nem de um acompanhamento permanente nesse contexto. Bom, o Banco Central, então, está presente dos dois lados, certo? E o que o sistema de pagamentos brasileiro tem a ver com isso? É porque, via sistema de pagamentos brasileiro, as instituições de pagamento oferecem aos seus clientes as chamadas contas de pagamento. Então, instituições de pagamento oferecem aos seus clientes as chamadas contas de pagamento. E as contas de pagamento, como eu disse lá no início da nossa live, ela se parece muito na forma de utilização da conta com a conta bancária, com a conta corrente, mas não são iguais. Elas se parecem na usabilidade, na forma como eu utilizo a conta, mas elas não são legalmente iguais. A estrutura legal dessa conta é diferente. Na conta de pagamento, quando eu deposito o meu dinheiro em uma conta de pagamento, no Nubank, por exemplo, quando eu deposito o meu dinheiro numa conta de pagamento, a lei diz que esse dinheiro tem que ficar separado. Ou seja, ele não se mistura com o patrimônio da instituição de pagamentos. Diferentemente do depósito que eu faço na minha conta corrente bancária, que automaticamente o dinheiro se mistura ao patrimônio do banco, na instituição de pagamento, quando eu deposito o meu dinheiro na conta de pagamento, a lei determina que essa instituição de pagamento deva manter esses depósitos em contabilidade diversa, como um patrimônio de afetação, ou seja, uma parcela separada do patrimônio. Então, está sob a custódia da instituição de pagamento, mas não pertence à instituição de pagamento. Logo, aquele saldo informado pela instituição de pagamento na minha conta de pagamento significa um valor que me pertence, não apenas um crédito, mas um ativo que é meu e está sob custódia da instituição de pagamento. Obrigatoriamente, por lei, mantido em segregado, né, em um patrimônio separado, em um patrimônio de afetação, separado da contabilidade daquela instituição de pagamento. De modo que, se essa instituição de pagamento venha a falir, os valores depositados por aquele cliente devem ser a ele restituídos integralmente, não podendo ser arrecadados numa falência daquela instituição de pagamento, porque não pertencem ao patrimônio da instituição de pagamento. Não se confundem com os demais recursos pertencentes à instituição de pagamento. Então, em tese, porque isso está na lei, mas precisa ser aplicado pela instituição de pagamento. A instituição de pagamento tem que estar cumprindo a lei. Então, em tese, por lei, o dinheiro que eu boto numa conta de pagamento permanece sendo meu. Ele não se transforma em patrimônio do banco apenas com uma dívida confessada para a concorrentista, como acontece na conta corrente. Na conta de pagamento, o dinheiro continua sendo do depositante em uma contabilidade separada, reservado, não pode ser aplicado por aquela instituição de pagamento em proveito dela, ela não pode usar esse recurso para emprestar dinheiro a terceiros, ela não pode usar esse recurso para gastar, para pagar as suas operações, os custos operacionais. O recurso que eu deposito na minha conta de pagamento, em tese, em teoria, deve estar reservado contabilmente em favor daquele cliente. E em caso de encerramento da atividade da IP, em caso de falência da IP, esse valor deve ser restituído e não arrecadado na falência. Ele deve ser restituído integralmente àquele cliente e não arrecadado naquela falência. Então isso muda muito sob a perspectiva jurídica dessas duas contas. Enquanto na conta corrente é uma dívida que o banco faz para comigo,
e o dinheiro vai para o patrimônio dele, misturando-se aos demais valores imobiliários pertencentes ao banco, aos demais valores monetários que o banco tem, na conta de pagamento, esse valor contabilmente permaneceria segregado em um patrimônio separado, apenas sob custódia da instituição de pagamento, mas não se misturando ao patrimônio dessa instituição de pagamento. Como consequência disso, gente, o que, que o legislador disse? O legislador disse o seguinte, que como esse dinheiro ele não pertence à instituição de pagamento, ele permanece segregado, não há necessidade, entendeu o legislador, necessidade de garantir esse cliente por meio do FGC. Então, contas de pagamento não possuem cobertura do sistema de pagamentos brasileiro. Ou, desculpe, não possuem cobertura do Fundo Garantidor de Crédito, FGC. Então, os recursos que eu deposito em conta de pagamento dentro do sistema de pagamentos brasileiro, como eles permanecem sendo do depositante em um patrimônio afetado, numa contabilidade separada da contabilidade da instituição de pagamentos, em caso de quebra dessa instituição, não há a proteção do FGC. Ah, André, mas então, se é mais seguro, porque o meu dinheiro está lá segregado, então eu tenho a garantia de que a integralidade dos meus recursos me vão ser devolvidos, eu não vou precisar entrar no concurso de credores. É melhor então ter o meu dinheiro numa conta de pagamento ao invés de ter numa instituição financeira. Bom, depende de como você esteja entendendo que as coisas vão acontecer. Se de fato a instituição de pagamento agiu corretamente e, apesar de ter falido, ela não faliu usando indevidamente o dinheiro dos correntistas, você tem razão, esse dinheiro vai estar lá, esse dinheiro vai ser restituído integralmente aos depositantes e a instituição de pagamentos vai enfrentar os seus credores na falência com aquilo que ela própria tiver no seu patrimônio contábil. Mas se essa instituição de pagamentos, antes de quebrar, burlou a lei, ela operou indevidamente os recursos pertencentes aos seus clientes, usou esse dinheiro indevidamente e quebrou, e esse dinheiro não estiver lá para ser restituído, aí eu vou ter um problema que é, eu não tenho a cobertura do FGC, eu não tenho a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito, e sim, eu vou ter que entrar de alguma forma no concurso de credores para obter a responsabilização dessa instituição de pagamento. Então, tudo depende. Se é uma instituição de pagamento que está sendo ali frequentemente auditada, que está mantendo a sua contabilidade corretamente, que não está usando os recursos dos clientes indevidamente, essa conta de pagamento oferece segurança. Mas se esse gestor, se essa instituição de pagamentos que está gerindo esse recurso, não atuar dessa maneira, não atuar dessa maneira correta, eu posso ter um problema até algumas vezes, muitas ou maior do que aquele que eu teria com uma instituição financeira. Porque na instituição financeira, ao menos até R$ 250 mil, eu tenho a cobertura do Fundo Garantidor de Créditos, que seria um corresponsável pelo que pudesse vir a acontecer no âmbito das contas bancárias. Duas perguntas aqui que estão primeiro da Rosana: se um cliente tiver débito passível de bloqueio e colocar em uma conta de pagamento, não será afetado? Excelente questão, Rosana. O que que acontece? Eu vou responder essa pergunta em dois momentos distintos. Antes de 2021 e depois de 2021, tá certo? Como eu disse, o sistema de pagamentos brasileiro, ele nasce ali a partir de um marco regulatório na Lei 12.865 e as contas de pagamento reguladas dentro desse sistema se mantiveram fora dos sistemas de bloqueio judiciais, se mantiveram fora dos sistemas de bloqueio judiciais. Enquanto era o antigo Bacen Jude, que você pedia uma penhora online de contas, o Bacen Jude enxergava apenas os recursos depositados
em nome daquele cliente dentro do sistema financeiro nacional. Então, ele identificava quais eram os créditos que aquele devedor no processo judicial possuía junto às instituições financeiras e mandava bloquear esses créditos. E, com isso, determinava que aquela instituição financeira fizesse a transferência desse crédito, né, para uma conta judicial, enfim, fizesse ali imediatamente o bloqueio daquele crédito, não permitisse que ele fosse sacado. Quando eu tinha dinheiro numa conta de pagamento, e aí a conta do Nubank ficou bem marcada por isso, porque era uma conta de pagamento fora do sistema de bloqueios do Banco Central, esse valor não era visível dentro do Bacen-Jude, do antigo Bacen-Jude, não era visível. Com isso, a ordem judicial de bloqueio não pegava contas de pagamento e, portanto, não bloqueava essas contas. Não é que esse dinheiro fosse impenhorável, não é isso. O dinheiro não era impenhorável, só que ele não era visível para fins de penhora online. Então, o credor no processo judicial, o autor da ação, o exequente, ele tinha que saber exatamente em qual instituição de pagamento aquele devedor tinha recursos para pedir ao juiz para intimar pessoalmente aquela empresa para então pedir que ela procedesse ao bloqueio, já que isso não estava integrado em um sistema eletrônico que conseguisse, né, entregar a automação do bloqueio. Eu não tinha automação do bloqueio. Em 2021, esse sistema mudou, né, do antigo Bacen-Jude para o Sysbajude, houve uma mudança. E com essa mudança, houve uma expansão da base alcançada pelo bloqueio judicial. Então, essa base de informações foi ampliada. O que entrou dentro dessa base de informações? Entrou justamente a conta de pagamento mantida nas instituições de pagamento. Então, o bloqueio online, feito através da penhora online, passou a alcançar não apenas contas mantidas junto às instituições financeiras, como também contas de pagamento mantidas junto às instituições de pagamento. Só que aqui tem um detalhe que é o seguinte, Rosana. Eu, quando comecei a explicar o sistema de pagamentos brasileiro, eu disse que integram o sistema de pagamentos brasileiro as instituições de pagamento cujo volume de transações exige autorização do Banco Central para funcionar. Mas eu também disse que havia instituições que operavam sistemas de pagamento, arranjos de pagamento, que prestavam serviços de pagamento, inclusive de conta de pagamento, mas que, por envolverem volumes menores de transação, por serem instituições menores, elas operavam sem a necessidade de autorização do Banco Central. E por operarem sem a necessidade de autorização de funcionamento do Banco Central, elas também operam sem integração das suas bases de informação com as bases do Sysbajude. Então, é possível, Rosana, que hoje um devedor mantenha uma conta de pagamento em uma instituição de pagamento não regulada, uma instituição de pagamento que não está integrada ao sistema de pagamentos brasileiro, porque, por lei, não precisaria ter autorização do Banco Central para operar, dado o seu pequeno volume de transações. E aí, se eu tenho uma conta desse devedor nessa instituição de pagamento que não está integrada ao SPB, isso não vai aparecer no sistema eletrônico de bloqueio. Então, sim, é possível que hoje um devedor receba recursos regularmente, ele receba depósitos daquele devedor, seja uma conta operacional que oferece funcionalidades parecidas, semelhantes com as de uma conta corrente normal, inclusive os créditos decorrentes de vendas feitas com cartão de crédito, etc. e tal, Pix, receba Pix, e essa conta não esteja
mapeada dentro dos sistemas de bloqueio do Banco Central. Então, eu posso sim ter uma conta que está depositada em uma instituição de pagamentos que não está aparecendo para o Sisbajud como uma conta minha. Ela é minha, ela é contabilmente minha, aquele dinheiro me pertence, mas ele não aparece no sistema financeiro, nem no sistema de pagamentos, como sendo da minha titularidade. Isso é legal, isso é lícito. Dentro do sistema, isso pode acontecer. Ou seja, esse recurso está depositado numa instituição, mas ele não está visível eletronicamente. Nesses casos, eu volto àquele modelo antes de 2021. Ou seja, o credor daquela ação, o autor, o exequente, ele tem que descobrir qual é a instituição de pagamentos onde esses recursos estão depositados e pedir ao juiz que intime diretamente essa instituição de pagamentos para reter o crédito ali existente, para reter os valores ali depositados em nome do devedor, para então transferi-los para uma conta judicial. Então, esse cliente que tem, né, esse débito passível de bloqueio, ele pode ter a sua conta de pagamentos penhorada pelo sistema online, né, dependendo de qual é a instituição de pagamento onde ele mantém esses recursos. Tem instituição que vai estar integrada e sim, pode acontecer o bloqueio automático. Tem instituição que não está integrada e esse bloqueio não vai acontecer automaticamente. Caberá ao credor investigar, descobrir junto a qual instituição de pagamentos esse recurso está depositado e pedir uma intimação direta daquela instituição para que ela transfira os valores para uma conta judicial. Esse é o cenário. Celina me pergunta aqui, qual a vantagem da instituição de pagamento em guardar o dinheiro? Então, Celina, o que acontece é o seguinte, a instituição de pagamentos, ela não surgiu originalmente com o propósito de intermediar transações de débito e crédito. As instituições de pagamentos, elas não surgiram originalmente com o intuito de captar recursos dos correntistas e emprestar esses recursos a juros a terceiros. Essa é uma operação tipicamente bancária, essa é uma operação tipicamente das instituições financeiras e exige, para se operar isso, uma série de preenchimentos de requisitos legais complexos e custosos para se obter autorização do Banco Central para isso. Então, para eu ser uma instituição financeira que pode pegar dinheiro de um lado, emprestado, e emprestar do outro lado, ganhando em cima do spread, da diferença, eu tenho que ter uma autorização. Eu não posso operar sem autorização e é difícil essa autorização. Tem muitos requisitos regulatórios que eu tenho que atender que são de custo elevado. Mas uma operação de pagamentos eu posso manter a custo muito mais baixo. Eu posso, portanto, receber recursos que pertencem ao meu cliente em contas de pagamento e fazer pagamentos por ele comandados. Então, esse cliente recebe ou deposita valores na sua conta de pagamento e determina pagamentos. E o que essa instituição de pagamento ganha? Ela ganha com a prestação do serviço ou com a intermediação de outros prestadores de serviço. Então, por exemplo, uma instituição de pagamentos vai ganhar sobre transação, vai ganhar uma taxa, um percentual sobre as transações realizadas dentro da plataforma. Então, se eu recebo valores dentro daquela plataforma, pode ser que o meu contrato com a instituição de pagamento preveja que haverá ali um desconto de um valor, né, a título de tarifa de transação. Essa instituição de pagamento, por exemplo, pode me oferecer um serviço para que eu possa receber recursos através de venda de cartão de crédito. Então, vamos dizer que eu, no meu escritório de advocacia, eu resolva receber pagamento de honorários por meio de cartão de crédito, certo? Então, eu contrato uma instituição de pagamentos que vai colocar à minha disposição uma série de convênios com várias bandeiras de cartão. Então, eu contrato, por exemplo, a Stone. Então, eu coloco ali a Stone para ser a minha instituição de pagamentos que vai receber essas transações. A Stone vai abrir para mim uma conta de pagamentos, onde as minhas vendas vão ser primeiro depositadas. E eu vou dando o comando à Stone
para onde eu quero que ela transfira esses recursos ou a quem eu quero que ela pague, depende do que ela me oferece como portfólio de serviços. E ela me cobra uma tarifa sobre transação. Então, a instituição de pagamentos, ela é remunerada de maneira diferente da instituição financeira. Enquanto a instituição financeira ganha sobre o risco de pegar o dinheiro emprestado de um lado e emprestar do outro, a instituição de pagamento ganha sobre serviço de administrar os recursos, né, de gerir aqueles recursos do cliente, na medida, né, dos serviços contratados. Então, se um curso, por exemplo, um criador online, um professor, tem um curso na Hotmart, por exemplo, a Hotmart é uma instituição de pagamentos. Ela tem uma conta de pagamento aberta pelo produtor daquele conteúdo. Naquela conta de pagamento são feitos os depósitos, né, os valores são depositados pelos alunos que adquirem aquele treinamento, que adquirem aquele curso. Esses valores são ali depositados, é descontado uma tarifa sobre aquela transação e depois o cliente determina, né, o correntista determina para onde o valor depositado deve ser transferido, se para uma outra conta de pagamentos em uma outra instituição de pagamentos, se para uma conta corrente bancária, né, você vai dando o comando sobre aquela transação. Então, o que as instituições de pagamento fazem, Celina, são prestar serviços de gestão de contas de pagamentos, recebendo os pagamentos que são direcionados ao cliente e realizando transferências ou pagamentos determinados por aquele cliente. Ele faz uma gestão de conta. É como se fosse uma administradora de condomínios que administra os recebíveis e os pagamentos que serão feitos em nome daquele condomínio, ou como uma administradora de imóveis que recebe os aluguéis e faz os pagamentos a comando do cliente. As instituições de pagamento fazem algo semelhante de acordo com o seu tipo de serviço ofertado. Né? Aí tem empresas de pagamento que oferecem serviços diversos, né? Que vai ser útil dentro de um certo contexto. Certo? Então, a Renata está me perguntando aqui. Agora fiquei curiosa. Qual instituição de pagamento que atualmente não está integrada ao sistema de penhora online? Renata, o caminho é o inverso. Como essa lista ela muda frequentemente, porque na medida em que eu alcanço um volume de transação X, eu preciso integrar, então é de acordo com o meu volume de transação, quando eu atinjo um certo volume de transação, eu, instituição de pagamento, preciso requerer a minha regularização junto ao sistema do Banco Central. Então, todos os meses, alguma instituição de pagamento alcança esse limite e passa a integrar o rol junto ao Banco Central. Como saber quais são as instituições que estão dentro do sistema? As que não estão é por exclusão. Porque, Renata, eu não tenho uma lista de todas as instituições que oferecem esse tipo de serviço no Brasil. Não, não existe. Existe uma lista de todas as que são reguladas e todas as que estão integradas. Então eu vou na página do Banco Central, lá eu tenho a relação de todas as instituições de pagamento que hoje estão integradas ao SPB via Banco Central e, portanto, têm as contas monitoradas pelo sistema. Por exclusão, todas as demais instituições que oferecem serviços de gestão de pagamento, que oferecem contas de pagamento e não estão nessa lista, são automaticamente aquelas que não estão integradas e que não estão sob o controle, né, automático do sistema de bloqueios, certo? Então você vai ter que fazer o caminho inverso. Você olhar uma conta, você identificou que quando você paga para um determinado fornecedor ou quando você paga para uma determinada pessoa, esse pagamento vai para uma determinada gestora, tem lá o nome dela, o CNPJ dela no comprovante da transferência. Então você identificou que a transação passa por aquela instituição. Vai lá, pega essa instituição, vai lá no site do Banco Central e pesquisa se ela está no rol daquelas que estão integrando o sistema de pagamentos brasileiro hoje, o sistema regulado. Se ela estiver lá, significa que o saldo naquela conta poderá ser visualizado através do sistema de bloqueio judicial.
Se, todavia, essa empresa não estiver lá, significa que essa instituição ela não está integrada e que, portanto, o pedido online não vai resolver. Você vai ter que pedir ao juiz que intime diretamente essa empresa para que ela bloqueie o saldo existente contabilmente em favor daquele devedor e transfira esses recursos para uma conta judicial, tá? Então é um trabalho que você vai ter que fazer. Isso, o iFood, Vânia, muito bem. O iFood também funciona dessa forma, porque o iFood ele não é apenas um marketplace, ele também faz o recebimento dos pagamentos. O Uber também faz, né? O Airbnb também faz. Afinal de contas, é através da plataforma que os pagamentos são feitos e ele, num primeiro momento, vai creditar em algum lugar. E muitos deles mantêm uma conta de pagamento transitória ali, onde esse pagamento fica depositado até que se dê o comando de transferir os valores para um outro lugar. Alguns não fazem isso, apenas oferecem o marketplace e automaticamente depositam na conta designada pelo cliente. Mas muitos mantêm uma conta de pagamento ali dentro transitoriamente, fica ali temporariamente. Então, ó, fulano tem tanto de crédito aqui depositado e fica se aguardando que a ordem de pagamento ocorra. Ó, transfere esse valor para a conta X, transfere esse valor para a conta Y. E enquanto não existe esse comando, esse valor fica ali naquela conta de pagamento, tá? Veja que o serviço do iFood não é a conta de pagamento, mas a conta de pagamento faz parte do serviço que ele presta, né? É uma maneira dele viabilizar a gestão dessas vendas. As vendas acontecem pela plataforma, o iFood acredita o valor das vendas dentro dessas contas vinculadas de pagamento dentro da plataforma, depois ele vai fazendo as transferências. Então, o desafio dos credores, por exemplo, é conseguir localizar essas contas, conseguir localizar essas instituições quando elas não forem instituições integradas, justamente para que você consiga ter eficiência no recebimento do seu crédito. E essas instituições de pagamento aplicam o dinheiro também se o cliente quiser? Então, se o cliente autorizar, sim. Como é um patrimônio de afetação, a instituição de pagamento ela não pode fazer o investimento por conta própria. Ela não pode pegar esse dinheiro e por conta própria investir, porque ela estaria aplicando o dinheiro do cliente sem a devida autorização. Mas muitas dessas instituições de pagamento oferecem essa possibilidade, que o cliente transfira o dinheiro da conta de pagamento para uma aplicação. E aí, quando faz isso, o dinheiro passa a estar naquela aplicação financeira, pode ser um CDB, pode ser uma aplicação de uma outra instituição financeira, pode ser ali um investimento X. Então é possível que isso aconteça. A Receita tem acesso a esses dados para efeitos de imposto de renda? Sim. As instituições de pagamento, né, devem informar, né, dependendo do volume transacionado, informar a Receita Federal as transações feitas por aquele CNPJ ou por aquele CPF. Aí tem a questão dos volumes de transação que vão fazer essa exigência. Mas, sim, na contabilidade da instituição de pagamento, como é patrimônio de afetação, a contabilidade da instituição de pagamento deve estar correta, deve estar lá descrevendo cada um dos seus clientes e quais são os valores que estão ali. Até porque, se não fosse assim, a instituição de pagamento, se ela misturasse esses recursos com os seus próprios, ela estaria violando as disposições legais próprias do sistema de pagamentos, né? Então, via imposto de renda, também é possível ter acesso a essas informações. Mas, repito, né, a gente está considerando aqui o que está no livro, ou seja, o que está na lei. Né? Se na prática a instituição está seguindo aquilo que a lei determina ou não, é muito difícil dizer, né? Posso ter uma instituição de pagamentos que está lavando dinheiro porque não está registrando isso, não está informando ao COAF, não está informando a Receita, não está informando ao Banco Central, está transferindo recursos de forma ilícita? Sim, existem algumas denúncias recentes a instituições de pagamentos que eram não reguladas, que se aproveitavam dessa sombra para fazer operações escusas, fazer operações ilícitas. Isso
evidente que, como qualquer outra coisa, pode acontecer, né? E fica mais fácil numa instituição que não está sendo constantemente monitorada. Fica mais fácil de acontecer. Mas se ela estiver seguindo a lei, a lógica seria essa. É, Então, Rosana, existe risco de ter uma conta nesse tipo de instituição? Claro que sim. O risco é exatamente isso que eu estou dizendo. Eu tenho que confiar que a instituição de pagamento vai manter a contabilidade de forma correta e que o meu dinheiro ali depositado vai estar de fato separado. Se ele desviar o dinheiro, se essa instituição de pagamento sumir com esse dinheiro, é muito difícil de eu conseguir reaver. E lembrando, não tem fundo de garantidor de crédito para instituições de pagamento. As contas de pagamento não são cobertas pelo FGC. Então eu vou ter que correr atrás dessa empresa, né? E desses sócios dessa empresa que eventualmente tenham manipulado indevidamente o patrimônio. Mas as maiores, que são aquelas que estão integradas dentro do sistema do Banco Central, elas são mais confiáveis porque elas são auditadas periodicamente. Então as suas contas sofrem uma auditoria periódica. As menores, embora elas tenham a vantagem de serem invisíveis para o Sisbajude, elas têm a desvantagem de que elas podem desaparecer com o dinheiro, né? E esse cliente ter que discutir depois, num difícil processo judicial, uma maneira de ser indenizado. O que alguns grupos econômicos fazem? Por exemplo, o Boticário tem a sua própria instituição de pagamentos não regulada, que atende apenas as empresas do grupo e as franqueadas. E ela faz toda essa gestão de contas. Então, ela trabalha para dentro. É uma empresa do próprio grupo que faz a gestão de pagamentos. Então, o que muitos fazem é ter uma instituição de pagamentos não regulada, porque vai trabalhar com um volume menor, um regime, um sistema fechado, e atender as próprias empresas do grupo, né? Ou atender as franqueadas de um mesmo grupo franqueador. E aí você tem um controle maior, né? Você estaria dentro do grupo econômico evitando esse desvio patrimonial. Aí qual a vantagem? Você negocia em bloco, ao invés de você negociar cada loja separadamente, cada CNPJ separadamente, você negocia o bloco volumétrico de transações. E aí você consegue, obviamente, taxas melhores, você está negociando grandes volumes e você ganha uma eficiência de gestão. Então, isso também pode ser uma justificativa. Beleza? Maravilha. Então, chegando aqui ao final da live, não falei da questão da responsabilidade do Banco Central, do Banco Central, não, do ataque hacker, que é agora, né? Então, vamos lá. Aconteceu, então, esse ataque hacker. E esse ataque hacker, ele aconteceu via sistema Pix, que é um sistema de pagamentos instantâneo mantido pelo Banco Central e que pode tanto ter ali instituições de pagamento que usam o sistema Pix para fazer transferências, quanto instituições financeiras que usam o sistema Pix para fazer transferências. Transferências que tanto podem sair de conta corrente, quanto podem sair de conta de pagamento. Que tanto podem ter como destino uma conta corrente, como podem ter como destino uma conta de pagamento. Então, tanto instituições de pagamento quanto instituições financeiras podem ter a funcionalidade do Pix dentro das suas plataformas, desde que elas estejam integradas ao sistema de pagamentos instantâneo, ao sistema Pix. Só que a tecnologia de integração, ela é cara. Para você integrar a sua plataforma à plataforma Pix, você tem que atender a uma série de requisitos de segurança cibernética, a uma série de requisitos regulatórios exigidos pelo Banco Central. E aí o que fazem instituições financeiras menores e instituições de pagamentos menores, que não desejam investir para ter um sistema próprio, um sistema proprietário integrado ao sistema Pix. Essas instituições, elas contratam um terceiro, uma empresa de tecnologia que vai fazer apenas a conexão entre o sistema Pix e o sistema daquela instituição financeira ou daquela instituição de pagamentos. Então, ao invés da própria instituição financeira se integrar ao Pix, ao invés da própria instituição de pagamentos se integrar ao Pix com um sistema informático proprietário, ele contrata uma terceirizada que vai fazer essa interface, que vai atender aos requisitos do Banco Central, para um lado, e vai prestar o serviço para o outro. E é aí que entra o que aconteceu
no âmbito desse ataque hacker. Esse ataque hacker, ele atacou a empresa Meio. Essa empresa, chamada CIM, que estava no meio da história. Não era uma empresa que mantinha serviços para os clientes finais. Não era uma empresa que mantinha serviços para os correntistas finais, os consumidores. Ela mantinha serviços para as instituições financeiras e instituições de pagamento que se integravam ao sistema Pix por meio dessa plataforma. Então, todo o serviço dela era um serviço B2B, ou seja, um serviço business to business, quase não sai, em contratos empresariais, contratos interempresariais. E isso era o ponto de atenção ali. Porque quando essa CM é atacada, a responsabilidade dela é para com as instituições financeiras e de pagamento que a contrataram. Contratos interempresariais. Ela não vai responder diretamente ao correntista final se eventualmente ele foi prejudicado. Até agora não se tem notícia de correntistas finais prejudicados, apenas as próprias instituições. E aqui, como é empresa a empresa, as regras de responsabilidade podem ser aquelas que estiveram previstas no contrato. Diferente de quando um consumidor final é prejudicado, que existe o Código de Defesa do Consumidor para protegê-lo, nas relações interempresariais vale o que foi combinado. Então, muitos desses contratos prevêem que as eventuais falhas ou ataques desses sistemas intermediários só gerarão responsabilidade para a empresa fornecedora do sistema se houve dolo ou culpa, ou seja, apenas em casos em que fique comprovada a negligência, a imprudência, a imperícia ou a intenção. De modo que essas instituições financeiras ou de pagamento só teriam direito a serem ressarcidas por essa instituição, essa prestadora de serviços de integração, de acordo com o que ficou previsto no contrato, de acordo com as regras do contrato. Diferente do que ocorreria com o cliente final, já que o cliente final, em sendo um consumidor final, ele teria o Código de Defesa do Consumidor a protegê-lo e, portanto, teria a ideia do risco do empreendimento. O cliente final seria protegido em virtude do risco do empreendimento. Então, muitas dessas instituições financeiras vão ter que cobrar da CIM a responsabilidade dela pela falha acontecida. E como as investigações estão apontando para uma conduta intencional, quer dizer, colaboradores da CIM teriam se envolvido diretamente no ataque, vendendo senhas e permitindo acesso. Nesse caso, há o elemento subjetivo, aparentemente há o elemento culpa aqui presente, dolo ou culpa, e isso deve garantir para as instituições financeiras afetadas o direito de regresso, o direito a ressarcimento contra a CIM. Se a CM terá ou não terá patrimônio para arcar com esse desvio, né? Está se falando aí de centenas de milhões de reais, né? Chegou-se a falar até em bilhão. Se ela vai ter esse patrimônio para suportar essa responsabilidade é outra coisa. Mas a responsabilidade estaria presente. E se fosse o dinheiro do cliente? Aí o cliente teria a ação contra a instituição de pagamentos ou contra a instituição financeira onde ele mantém esses recursos, por força da falha havida no sistema, e aí não importa se a falha foi diretamente na instituição financeira, se foi na instituição terceirizada que integrava os sistemas, ou se foi na plataforma do Banco Central. Em qualquer caso, haveria uma responsabilidade ali solidária e garantiria ao consumidor final ser ressarcido. Aí, né, nesse caso, pelo menos até onde se tem notícia, não tem nenhuma conta direta de cliente final que estaria afetada. As contas seriam contas de reserva, de titularidade das próprias instituições financeiras, e a falha teria acontecido, portanto, num contrato interempresarial. Beleza? Passei aqui um pouquinho do tempo, uns minutinhos, mas fechamos aí a nossa live de hoje, falando sobre conta corrente, conta de pagamento, instituição financeira, instituições de pagamento, diferenças, né, riscos, responsabilidades, enfim, envolvendo esse tema que é riquíssimo. Espero que vocês tenham gostado, tenha sido aí uma live proveitosa para a gente começar direito mais uma semana neste 7 de julho
de 2025. O Homero diz assim: já não foi identificado um ilícito além dos próprios hackers? Sim, Homero, já foi identificado, pelo menos um dos colaboradores da CIM parece ter confessado a sua coparticipação, o que permite que essas instituições financeiras, independentemente do que tenha previsto no contrato com a CIM, consigam ali responsabilizar a CIM pelos danos sofridos. É claro que tem muito ainda a passar por baixo da ponte, mas é importante ter isso em mente. As instituições de pagamento, as instituições financeiras que contratam essas empresas de tecnologia, nem sempre terão a mesma proteção que um consumidor final tem, de ter aquela grande cadeia de responsáveis, todos solidários, todos objetivos, ou seja, independentemente de culpa. Não, esses contratos interempresariais podem trazer camadas de responsabilidade diferentes, alguns inclusive exigindo prova inequívoca de dolo ou de culpa. Beleza? Maravilha, Vânia, muito obrigado. Carla, Sandra, maravilha. Tenham uma excelente semana e vamos nos falando aí. Já começamos essa semana direito, com o pé direito, né? Começando direito com o pé direito. Um abraço a todos. Até a próxima.